Capítulo 607, a primeira e principal palestra de Fei, 2. Embora houvesse apenas cerca de 3.000 pessoas sentadas ou paradas aqui, elas lotaram o maior cômodo da cidade dos heróis. Cada um deles tinha loucas admirações em seus rostos, e eles seguraram suas respirações enquanto ouviam o rei que estava falando na palestra em frente à sala de aula. Eles estavam com medo de que, se respirassem pesadamente, isso afetaria sua audição. A palestra continuou. O rei contava uma ou duas piadas ocasionalmente, e a plateia ria em voz alta. Fei compreendeu a atmosfera e o andamento desde o começo, e ele gostava de conversar e dar palestras para muita gente. Ele suspeitava que ele estava ganhando um fetiche de ensinar. O rei não tentou fazer lavagem cerebral em seus cidadãos com princípios como 100% de lealdade ao reino, servindo ao reino a todo custo, e morrer pelo reino era uma honra, e ele também não promoveu os pontos de vista chocantes de seu passado anterior. Vida. Em vez disso, como um velho amigo, ele lembrou e resumiu o que aconteceu no ano subjetivamente. Os eventos que ocorreram em torno do público foram capazes de levá-los a ressoar com o que Fei estava falando, e aplausos como trovão soavam com frequência. Todos foram tomados pelas histórias que o rei estava contando, e alguns dos estudantes e soldados mais emocionados choraram quando Fei contou a todos sobre a invasão dos inimigos de armadura negra, a expedição que os soldados de Chambord realizaram, a competição entre todos reino afiliado de Zenith, e o que aconteceu na cidade das duas bandeiras a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. Eles ouviram de muitas batalhas sangrentas que eles não sabiam sobre o rei de uma forma ainda mais emocionante. Fei tirou mais de uma dúzia de cristais do seu anel de armazenamento, colocou sobre a mesa e injetou energias mágicas neles. Alguns vídeos começaram a ser reproduzidos. Houve cenas em que pessoas como Torres e Drogba não recuaram ao lutar contra poderosos oponentes nos estágios de testes da espada em São Petersburgo, onde guerreiros de Chambord lutaram com o eremita da Montanha de Neve e seus poderosos discípulos, e onde milhares de soldados avançando nas formações de 60.000 soldados de Jax. Todos esses eventos que ocorreram foram documentados por Fei usando esses cristais especiais, e todos eles se tornariam documentos históricos preciosos que seriam usados para fins educacionais como parte do plano do rei. Esta foi a primeira vez que Fei mostrou essas filmagens, e o impacto visual e os efeitos foram melhores do que Fei esperava. Todas essas batalhas heroicas e a inflexível vontade de ferro dos guerreiros de Chambord fizeram com que todos na plateia sentissem que suas almas estavam inflamadas. Essas cenas foram claramente exibidas na frente do público, e parecia que algo estava queimando. Cada membro da plateia apertou os punhos e estremeceu de emoção. No fundo de suas almas, as heroicas sementes foram plantadas e crescendo. Fei sorriu. Seu objetivo foi realizado. Então, os vídeos que estavam tocando nas paredes da sala de aula mudaram. Em vez de batalhas, os momentos engraçados que aconteceram entre pessoas como Fei, Drogba, Pierce e Torres foram mostrados, e eles adicionaram mais personalidade a esses heróis poderosos. Através desses detalhes, o público entendeu que esses heróis eram como eles, divertidos e emocionais. Eles não eram apenas máquinas de batalha. Então, o vídeo mostrou como Louise, Pato e Brand puniram os corruptos nobres da cidade de Quelon, como os oficiais de execução da lei asseguraram que as leis de Chambord estavam sendo seguidas quando feios que perambulavam pela cidade hoje, e o coração aquecendo com cenas onde as mães chamavam seus filhos para casa para o jantar. A atmosfera na sala de aula ficou animada e divertida novamente. Enquanto o público assistia a esses vídeos, eles sorriam e gostavam desses momentos. No final, os vídeos congelaram em duas cenas. Uma foi uma cena brutal em que Fei liderou as tropas e atacou através da formação de defesa colocada pelos soldados de Jax fora da cidade das duas bandeiras. E a outra foi uma cena de aquecer o coração onde uma velha genial alimentava seu neto fofo que tinha lama no rosto debaixo de uma velha árvore que tinha novos galhos verdes. Tudo bem, no final, ainda preciso contar a todos uma coisa.
Todos vocês são os pilares de Chambord, o futuro do reino. Portanto, vocês são responsáveis por se lembrar dessas duas imagens. Essas duas imagens podem ser viradas a qualquer momento. Neste mundo governado pelo poder, você precisa de um motivo para lutar e trabalhar. Caso contrário, um dia você acordará e verá inimigos matando nossos soldados e matando nossos entes queridos. Aquela cena em que sangue foi derramado e cadáveres se acumulou até o alto pode ser Chambord no futuro, se nos afrouxarmos. Depois que Fei disse isso, a sala de aula ficou em silêncio. Cada um dos estudantes universitários e soldados abriu bem os olhos e olhou para as duas imagens. Parecia que eles queriam selar essas duas imagens em suas almas. A atmosfera era muito intensa. Fei olhou em volta e olhou para os rostos das pessoas na plateia. Ele assentiu com prazer e bateu palmas antes de sorrir e dizer: ok, o tempo da história acabou. Espero que vocês não tenham se entediado. Agora podemos começar a aula oficial. De agora em diante, vou ensinar um dia de aula uma vez por mês. De manhã, ensinarei os métodos de cultivo da energia dos guerreiros e da energia mágica, e à tarde, responderei a todos os tipos de perguntas que vocês possam ter. O que Fei disse fez o público ficar empolgado novamente. Todos sabiam que o rei era um mestre mais poderoso de Chambord, um gênio do cultivo. Ele foi capaz de pressionar muitos guerreiros e magos que eram famosos por um longo tempo durante a competição em São Petersburgo e ganharam muitas recompensas pelo reino de Chambord. Neste momento, o rei podia ser considerado um dos melhores mestres de Zenith, e era uma oportunidade rara e preciosa poder fazer-lhe perguntas. Fei não decepcionou essas pessoas que estavam com sede de conhecimento. Embora fossem as mesmas teorias básicas que os instrutores da universidade já ensinavam, de alguma forma pareciam mais claras e compreensíveis quando o rei as explicava novamente. Muitas pessoas perceberam que as questões que os incomodavam há muito tempo agora se resolviam, e o processo de aprendizado tornou-se mais divertido e interessante. Fei era um dos mestres mais poderosos de Zenith, e ele tinha uma tonelada de experiência em combate. Ele foi ensinado pelo santo marcial Krasik, aprendeu muitas técnicas antigas da enciclopédia de cultivo, sabedoria do rei demônio, e estava estudando vários pergaminhos para criar novas técnicas para os cavaleiros do zodíaco de Chambord. De certo modo, ele já era um grande mestre em termos de compreensão do cultivo. Portanto, quando o rei explicou sua compreensão para os outros com palavras simples, o público ficou hipnotizado e sentiu que estavam tendo epifanias. Quando Fei tentou explicar o seu entendimento para as pessoas que eram muito mais fracas, ele sentiu que também o estava beneficiando muito. Ele estava agrupando seu entendimento em sistemas e condensando-os, solidificando sua base de cultivo e formando seu estilo. Sua voz clara ressoou nesta grande sala de aula e ecoou por toda a cidade dos heróis. Com expressões fascinadas em seus rostos, os membros da audiência foram comovidos pela palestra do rei. Até mesmo os estudantes e soldados não tão brilhantes se sentiam como um portão que eles nunca souberam que existia antes que eles abrissem suas mentes, e um novo mundo os estava abraçando. Vosh! 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 De repente, mais de uma dúzia de chamas de energia guerreira apareceram na plateia. Essas pessoas de repente romperam o limiar e entraram em um novo reino depois de ouvir a palestra do rei. Eles conseguiram as coisas que eles estavam tentando fazer subconscientemente. Fei não previu isso, mas estava dentro da razão. Fei teve acesso a muito mais cadáveres na zona de batalha de Jax, e ele usou a habilidade encontrar poção, e conseguiu muitas poções Wuk. Com essa grande oferta, quase todos os estudantes universitários e soldados da Chambord haviam tomado uma pequena dose e transformado seus corpos. Com o talento recém-adquirido, o trabalho árduo e o aprendizado de instrutores experientes do acampamento dos trapaceiros, esses estudantes já tinham alicerces firmes. Agora, depois de ouvir a palestra de Fei, um grande mestre, era razoável que os limiares que estavam bloqueando seu progresso fossem quebrados.
Depois que Fei terminou a primeira metade da aula, 2 horas se passaram. Nesse período, 140 estudantes universitários e soldados alcançaram avanços e se tornaram mais poderosos. Foi milagroso.